se aprofundar bastante nesse tema, libertando-se do materialismo. E eu quero ler esse texto com os irmãos, Lucas 12, até o versículo 21, sobre a parábola do rico insensato. Abra sua Bíblia nesse texto, você que está em casa também, acompanhando a transmissão, acompanhe a leitura com fé e esperança, e vamos ler esse texto para a nossa edificação. Diz assim o texto sagrado: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes respondeu: Tende cuidado e guardai-o de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que é rico, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos repetir o verso 20 todos juntos? Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco, ó Deus, que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que nós possamos extrair dela lições que possam marcar a nossa vida, que o Senhor possa nos libertar do materialismo, da avareza, ó Deus, da cobiça, que o nosso coração, ó Deus, seja totalmente voltado para o Senhor, que os bens que temos, ó Deus, nós devemos saber que esses bens não são nossos, são do Senhor. Ó Deus, as coisas que temos, foi o Senhor que nos deu, e nós queremos, ó Deus, administrá-las para o louvor da Tua glória. Tira, Senhor, a cobiça, a inveja, a avareza, ó Deus, a ganância e o materialismo do nosso coração, para que possamos viver, ó Deus, uma vida que possa Te agradar, que possa Te exaltar a cada dia, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O materialismo é o apego excessivo aos bens materiais. E por amor ao dinheiro, as pessoas casam, separam, brigam e matam. Eu já vi pessoas, brigarem por causa de R$5. E esse jovem que tinha essa dívida, ele foi cobrar do seu amigo, esse dinheiro, e ele não tinha como pagar, então ele matou. E ficou preso. Foi para o tribunal de júri em Governador Valadares por causa de R$5. De igual forma, meus irmãos, 2 irmãos estavam em demanda por causa de uma herança, e um deles chamou Jesus para resolver o seu conflito, a sua causa. No entanto, Jesus negou-se a se envolver na disputa e ser juiz nesta causa. Recusou-se a se tornar aqui um outro Moisés, um repartidor de terras. Não se prestou a ser usado por alguém pelos seus próprios interesses. Esse homem tinha uma demanda com seu irmão, e Jesus não entrou nesta demanda. E então Jesus conta a parábola do rico insensato, que fala sobre colocar o dinheiro acima de todas as coisas, os bens acima de todas as coisas. E este homem era rico, e ficou mais rico porque o seu campo ele produziu com abundância, ele plantou e colheu muito, era um homem trabalhador, era um homem empreendedor. E ele disse consigo mesmo: não tenho onde recolher os meus frutos. Contudo, ele tomou uma decisão: destruirei os meus celeiros
e farei outros maiores para recolher todo o produto e todos os meus bens. Ou seja, ele queria ampliar, né, o seu armazém, ampliar ali os seus celeiros para recolher os seus frutos. Até aqui, nenhum problema. Um homem empreendedor, um homem trabalhador, um homem que queria ser próximo nos seus negócios. Mas aqui está o erro dele. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Então ele achava que a segurança da sua vida, o gozo da sua vida, o seu deleite maior, era ter muitas posses, muitos bens para se regalar neles. E o texto diz que este homem tinha muitos bens, e bem é tudo aquilo que a gente tem de valor. Por exemplo, um bem imóvel, né? Você tem a sua casa, um campo, um sítio. O bem imóvel, um carro, uma bicicleta, uma moto. Os frutos, né, são riquezas normalmente produzidas por um bem. Bens naturais, por exemplo, provenientes da força orgânica que se renovam periodicamente. Por exemplo, alguém que planta, né, milho, feijão, tem uma safra. As frutas de uma árvore, as crias de um animal, a pessoa que tem uma fazenda e mexe com a pecuária, e ele então tem o seu gado, e ele quer que as suas vacas possam produzir muitos bezerros, para que o seu negócio possa ir à frente. Bens também industriais, decorrentes da intervenção do homem sobre a natureza, a produção de uma fábrica. Por exemplo, pega o ferro e depois leva para Usiminas, leva para uma empresa para beneficiar o ferro. Bens civis são as rendas provenientes do capital, os juros, os aluguéis, os lucros, os rendimentos. Mas para Jesus, meus irmãos, colocar o dinheiro acima de tudo é uma loucura. O problema deste homem é que ele colocava os seus bens acima de tudo na sua vida. Era a coisa mais importante, e o bem, então, se tornou um ídolo. A riqueza, então, se tornou, né, o seu Deus. E aqui Jesus mostra que isso é uma loucura. Primeiro, porque as coisas que possuímos não produzem uma vida rica e completa e não trazem felicidade. A felicidade da vida não vem nas coisas que nós temos. E é por isso que Jesus diz: tenha cuidado e guardai-o de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Antes, é muitas vezes causa de ruína e destruição, de brigas, de confusões. A abundância de coisas produz mais frequentemente ansiedade, desentendimento, descontentamento do que felicidade. Nós podemos perceber um homem que foi muito rico na Bíblia, Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele foi muito rico. E ele chega a dizer em Eclesiastes que ele amontoou para ele diz: para mim, prata e ouro. Veja bem, ele tinha muitas posses, muitas riquezas. Todavia ele diz: eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Porque não é isso que satisfaz o coração humano. Por mais que nós cavamos mais fundo, produzimos mais, empreendemos mais, a nossa felicidade não está em ter, mas em ser fiel a Deus, andar com Deus, pois tudo que somos e temos provém das mãos do Senhor. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui, por que Jesus fala que esse homem era um louco, é porque a avareza nos conduz ao egoísmo. Jesus conta esta parábola mostrando que o rico e sensato, ele falou consigo mesmo. Ele usou os pronomes eu e meu repetidamente. Isso revela o seu extremo egoísmo. As palavras eu, meu, minha ocorrem nesta passagem um total de 12 vezes. 12 vezes. Deus e o próximo não existiam para ele, ele pensava apenas nele mesmo. E sem Deus e sem o próximo, a sua existência estava centrada no seu próprio eu, no seu próprio ser, na sua própria vida. E ele não deu graças a Deus como fez o salmista. Quando ele recolheu os frutos ali da sua fazenda, do seu empreendimento, ele não agradeceu a Deus, ele não fez um culto de gratidão. Ele não agradeceu a Deus pela chuva, pela terra, pela provisão, pelos frutos. O salmista
No Salmo 103, chega e diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós devemos cultuar a Deus, meus irmãos, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós. E Ele também não se preocupou com o próximo. Ele não amou o seu próximo. O texto não mostra nenhuma referência da sua generosidade. Mas o mandamento divino diz: ame a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então toda a trama está construída em torno do eu, do meu e minha. Era assim a vida deste homem. Por isso ele era um louco. Ele era amante de si mesmo, um ególatra, um avarento. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, este homem era louco, porque o materialista vive apenas para esta vida e não está preparado para encontrar com Deus. É como, certa feita, um evangelista chamado Porfírides, ele que tinha um homem na região de Governador Valadares, ele falou assim: tudo isso aí era meu. Ele mostrou assim: está vendo aqui, ele é meu. E mostrou onde estava a sua propriedade. Ele só esqueceu de olhar para cima e falar assim: olha, não tinha nada. Deus não era importante da sua vida, Ele só mostrou assim a sua propriedade. Está vendo onde você está enxergando? E tudo era meu. Ele esqueceu de voltar o seu coração para Deus. Esse homem aqui da parábola disse a sua alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Na verdade, meus irmãos, muitos anos, a nossa idade é Deus é quem demilita, né? O dia do nosso nascimento, o dia da nossa morte, a nossa vida está na mão dele. Quem aqui sabe o dia que vai morrer? Alguém sabe? Mas você sabe que vai morrer, não sabe? Você não está aqui para essa mente. Todos nós iremos partir dessa vida. Este homem tinha uma fazenda boa, um campo que produzia muitos bens, uma boa poupança, o seu futuro financeiro estava garantido, o seu celeiro estava cheio, e ele se preparou para viver, mas não se preparou para morrer. Não se preparou para encontrar com Deus. Por isso Jesus disse para este homem: louco, esta noite te pedirei a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele havia acumulado na terra, mas não no céu. Ele era rico diante dos homens, mas miserável diante de Deus. O que significa ser rico para Deus, meus irmãos? Para com Deus? Significa reconhecer com gratidão que tudo que temos provém das mãos de Deus, e que nos esforçar para usar tudo isso para a glória de Deus e para o bem dos outros. Ser rico para com Deus é deixar de confiar na provisão para confiar no provedor. É depositar a sua fé em Deus e não nas bênçãos de Deus. Existem muitas pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas não querem ter um compromisso com o Deus das bênçãos. Abraão, Isaac, Jacó, Jó eram homens ricos. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser próspero, não é pecado empreender, não é pecado ampliar o celeiro e ter uma boa safra e recolher esses frutos. O pecado é colocar a riqueza em primeiro lugar na nossa vida e torná-la como nosso Deus, como nosso ídolo. Vejam bem que Abraão, Isaac e Jacó eram homens ricos, mas os seus corações estavam em Deus e não nas riquezas. Quer ver só um exemplo? Jó, ele perdeu tudo de uma vez. E ele perdeu os seus 10 filhos. E ele falou assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se ele fosse amante do dinheiro, ele teria dado fim da sua vida. Como na época que travou o dinheiro todo mundo, lembra na época do Collor, o dinheiro travou. Teve um homem, né, que eu conheci a história dele, ele vendeu sua fazenda, ele estava ganhando, quase dobrando o dinheiro mensalmente. Era um juro de 100%. E então o dinheiro travou. E ele ficou tão desesperado porque ele não podia movimentar mais o seu dinheiro, que ele atirou no seu próprio ouvido, ele deu cabo da sua vida, porque a sua riqueza era o seu ídolo.
Aqueles rendimentos dos juros exorbitantes daquele tempo, era o seu Deus, ele queria mais e mais. Mas Jó, quando perdeu tudo, ele louvou, ele exaltou ao Senhor. E ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, exorta aos ricos do presente século. Veja que Paulo está escrevendo há 2000 anos atrás, ele fala assim, que não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Nós devemos então exortar os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, não sejam amantes de si mesmos, não sejam idólatras, não coloquem a riqueza acima de tudo, mas sejam generosos, prontos em dar, repartir, contribuir com o reino de Deus, ajudar as pessoas, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O homem avarento, meus irmãos, tem o dinheiro como seu Deus. Ele não é generoso, ele pensa só em si. Ele não contribui com a obra de Deus, ele não é dizimista, ele nem é generoso, ele é ladrão e opressor. Que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida e que nós possamos tê-lo como centro da nossa vida e saber que tudo que temos e somos provém das mãos do Senhor. Aplicações para a nossa vida, como viveremos? Olhando além de nós mesmos. Que você não seja o centro, não é o seu eu possa ser o centro. Este homem aqui da parábola nunca olhava além de si mesmo, ele estava totalmente concentrado em si mesmo. E não há outra parábola que esteja tão cheia das palavras eu, meu e minha. Já viu algumas pessoas? Meu, né? Eu. Há muito ego em seu cosmos, em sua existência, em sua vida. No entanto, meus irmãos, nós não somos donos de nada, nós não somos donos nem da nossa vida. Nossa vida não nos pertence, pertence ao Senhor, nós somos apenas mordomos, nós somos apenas administradores. Aquilo que Deus colocou na sua mão, administre bem para a glória de Deus. Alguém chegou a dizer o seguinte, que não há caminhão de mudança em enterro. Quem já foi no enterro aqui? Tem caminhão de mudança no enterro? E no caixão também não tem gaveta. Você não vai levar, vou levar esse tênis aqui da Adidas, né? Vou levar as minhas joias aqui, né? Dentro desse caixão, nessa gavetinha aqui. Não tem gaveta em caixão. O problema, meus irmãos, não é ter dinheiro no bolso, mas é ter o dinheiro como dono do nosso coração. Não é problema ser rico. Eu já citei aqui vários homens na Bíblia que eram muito ricos. Não é problema, o problema é amar o dinheiro. O amor do dinheiro, né, leva o homem à ruína. Vejam bem, Ananias e Safiras, eles mentiram com respeito ao valor da oferta dada à igreja, e ambos morreram por causa da ganância, da avareza. Morreram, né, num culto, que eles foram falar, olha, dei mais, morreram. Foram confrontados por Pedro. Eram mentirosos. Judas Iscariotes, que participou do colégio apostólico, Judas Iscariotes, ele viu os milagres de Jesus, viu Jesus transformar a água em vinho, viu Jesus abrir os olhos dos cegos, viu Jesus curar o paralítico, viu Jesus libertar os endemoniados, viu Jesus abrir os olhos dos cegos, viu Jesus tocar na pele dos leprosos e esses leprosos serem curados. Mas Judas Iscariotes traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Veja a ganância. Depois do remorso, ele tirou a própria vida. Ele foi numa árvore, amarrou a corda e deu cabo da sua própria vida. Demas abandonou o apóstolo Paulo, porque amou o presente século, porque foi amante deste mundo. Quantas pessoas às vezes deixam a fé, deixam a igreja, porque prosperaram, porque ficaram ricas. Deveriam ser mais gratas, mais crentes, mais compromissadas, mais dedicadas, mais envolvidas na obra de Deus. Que a gente possa olhar além de nós mesmos. Mas o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, como viveremos olhando além deste mundo. Este mundo aqui, tudo que você está tocando, está vendo, tudo vai passar.
A Bíblia diz que os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, estão sendo entesourados para fogo, tudo vai passar. O Senhor Jesus está preparando para nós a nova Jerusalém que vai descer do céu para a nova terra. E lá tem todo tipo de riqueza. As ruas são de ouro, os muros são de cristais, todo tipo de pedra preciosa, toda alegria, todo gozo. Mas tudo aqui nesta vida é passageiro. Vejam bem que este homem, ele não olhava além deste mundo, ele olhava apenas para o aqui e o agora. Todos os seus planos estavam feitos com base na vida deste mundo. Mas ele não pensava em Deus, ele não pensava na vida depois desta vida. Ele disse: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ele pensava apenas no gozo terreno, ele pensava apenas nos prazeres desta vida, ele pensava apenas naquilo que o dinheiro poderia beneficiá-lo nesta vida transitória, passageira. E a Bíblia diz que a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A Bíblia diz, meus irmãos, que a gente tem pela própria revelação da realidade. Como é que você nasceu? Nu. E quando você vai deixar essa vida, como é que você vai voltar? Nu. Você vai só vestir naquele caixão porque alguém vai te vestir, né? Alguém, o dia que eu morrer, eles vão colocar um terno em mim, um terno que eu, né, mais bonitinho, vai colocar umas flores em cima do meu caixão, não é assim? E aqueles que tiveram contato vão chorar um pouco, né? Não sei se nem tanto. Mas nós viemos nu, e nu nós voltaremos. É assim a vida de todo homem. Por mais sábio, por mais culto, por mais inteligente, por mais rico, por mais coisa que ele ajudou, nu ele vai voltar. Meus irmãos, não se preparar para morrer é insensatez. Não se preparar para morrer é insensatez. Não se está preparado, pronto para encontrar com Deus, é a maior de todas as loucuras. Porque naquele dia, quando eu fechar os olhos aqui, eu quero ouvir as palavras mais doces de Jesus. Entra no gozo do teu Senhor, porque eu te comprei pelo meu sangue vertido na cruz do Calvário. Ah, meus irmãos, esse dia vai ser o dia mais feliz da minha vida, quando eu encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na glória. Porque melhor partir está com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas não se está, aquele que não se preparou para encontrar com Deus, vai ouvir as palavras mais duras, mais terríveis de uma sentença que um juiz pode dar. Vai ouvir a sentença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Louco, esta noite te pedirei a tua alma e o que tens preparado, para quem será. Que Deus abençoe.